A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Nós estamos estudando o segundo trimestre deste ano de 2025, estudando uma série de lições baseadas no Evangelho de João. Temos aí como assunto geral, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando uma série de lições falando sobre a visão que o apóstolo João tinha a respeito de Cristo, do Senhor Jesus. João apresenta Jesus como Filho de Deus. No decorrer de todo o Evangelho de João, nós percebemos o apóstolo João apresentando Jesus dentro dessa ótica, Jesus como o Filho de Deus. Nós já estamos aí na lição de número 9 desse trimestre, estamos avançando, caminhando já para as últimas lições desse trimestre. Uma lição mais maravilhosa do que a outra, são lições extraordinárias. E na lição de hoje, nós vamos estudar com o seguinte título: O caminho, a verdade e a vida. Esta lição que nós vamos estudar agora, que por sua vez será estudada nas escolas bíblicas dominicais deste dia 1º de junho de 2025. Eu gosto de fazer sempre uma retrospectiva, de voltar às lições anteriores, para a gente fazer um ponto de ligação com o assunto que nós vamos estudar no momento. E eu já procurei enfatizar para vocês em outras lições aqui, o histórico dessas lições que estamos estudando tem nos mostrado algumas coisas muito interessantes. Eu já falei para vocês que todos os ensinamentos que nós recebemos até agora foram ensinamentos dados pelo Senhor Jesus, que estão diretamente relacionados com os fundamentos da nossa fé cristã. E eu já passei para vocês que esses ensinamentos foram trazidos a nós através de diálogos, conversas, em alguns casos até debates que Jesus teve com alguém, com um grupo, e da conversa, do diálogo, dos debates que Jesus fez, surgiram frases, surgiram versículos, palavras que se tornaram importantíssimas na construção das doutrinas básicas da vida cristã, as doutrinas básicas do cristianismo. E eu gostaria de, na lição de hoje, fazer também uma retrospectiva dos versículos que nós encontramos no Evangelho de João, que tem um peso muito grande no que diz respeito à doutrina bíblica cristã. Vocês observem que nós até agora estudamos aí 8 lições, estamos entrando na 9ª agora. Todas as lições nos trouxeram versículos bíblicos que se tornaram marcantes dentro dos ensinamentos, dos discursos do Senhor Jesus. É interessante você observar o peso que esses textos trazem e representam para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, que representam para o cristianismo. Por exemplo, na primeira lição, nós tivemos como texto principal João capítulo 1, versículo 14, que diz lá, né, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sem dúvida nenhuma, este versículo no Evangelho de João tem um peso tremendo, muito forte, porque esse texto revela Jesus como Deus que se fez carne, se fez homem. Na lição de número 2, nós tivemos ali João capítulo 3, versículo 3. Que texto também
interessante, forte. Que peso tem esse texto? João capítulo 3, versículo 3. Quando Jesus, ensinando a Nicodemos, falou, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Este versículo tem um peso extraordinário também, eu acredito que vocês concordam comigo. Na lição 3, nós aprendemos sobre João capítulo 4, versículo 24. Quando Jesus trouxe aquela grande revelação para a mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Que ensinamento magnífico, que palavra maravilhosa, que versículo de peso nós temos aqui, João 4,14, porque nos revela aqui um teor doutrinário extraordinário. Já na lição de número 4, nós tivemos ali João capítulo 6, versículo 48. 48 que diz, eu sou o pão da vida. Jesus se apresentando como o pão da vida. Forte, impactante. É um versículo que fica guardado na memória da gente. Tem um peso muito grande. Na lição de número 5, nós aprendemos João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que versículo glorioso. João capítulo 8, versículo 32, é um verdadeiro texto áureo das Sagradas Escrituras e daqui do Evangelho de João. E olha que nós nem citamos aqui João 3,16, né? Nem citamos João 3,16. Nós estamos falando aqui de versículos que têm um peso muito forte, muito grande de ensinamento, de doutrina dentro do Evangelho de João. A lição de número 6 nos fala sobre João capítulo 10, versículo 14, capítulo 11, né? João capítulo 10, perdão, versículo 11. Corrigindo aqui. João capítulo 10, versículo 11, onde Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ora, é um versículo chave, um versículo crucial dentro da nossa compreensão de quem é Jesus. Jesus se apresentando como bom pastor. Na lição 7, lição de número 7, nós temos João capítulo 11, versículo 25, Jesus falando sobre uma das doutrinas principais também do Evangelho, da Bíblia, da vida cristã. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nesse versículo, Jesus traz com muita clareza, com muita notoriedade, ele traz com muita luz a explicação sobre a ressurreição e a vida. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, nos dando garantias de que, se nós cremos nele, ainda que nós um dia venhamos morrer, ressuscitaremos, porque ele é a vida. E aí, na lição passada, um outro versículo de peso que nós estudamos, se encontra em João, capítulo 13, versículo 15, quando Jesus lava os pés dos discípulos e ele depois diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus ensinando os discípulos, dando o exemplo e assim cobrando dos discípulos que eles façam a mesma coisa. Eu citei para vocês aqui 8 versículos no Evangelho de João, tem muitos outros, mas eu estou citando 8 versículos que, dentro do que nós estamos estudando aqui nesse trimestre, esses versículos foram a base dos ensinamentos que nós recebemos aqui. Esses 8 versículos que eu citei, eles têm um peso diferenciado dentro do Evangelho de João, e só esses versículos aqui já são suficientes para nos fazer compreender importantes doutrinas que consideramos fundamentais, essenciais, cruciais dentro do cristianismo. A lição de hoje nos traz um outro versículo
que a gente pode chamar de texto áureo. Um outro versículo extraordinário, um outro versículo impactante, que até mesmo os ímpios conhecem, até mesmo as pessoas não crentes têm conhecimento dele. João capítulo 14, versículo 6, que está aqui no texto áureo, que diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um versículo muito conhecido, muito citado também, e nós vamos esmiuçar um pouquinho, nós vamos compreender um pouquinho a respeito desse versículo. Nós vamos entender o que levou Jesus a citar esse versículo, porque nós vamos estudar aqui um contexto onde Jesus está trazendo ensinamentos aos discípulos. Lembra que eu falei aqui? Sempre no Evangelho de João nós temos grandes lições ensinadas por Jesus a partir de diálogos do Senhor Jesus. Nesse caso aqui, Jesus estava com os seus discípulos. E o diálogo de Jesus com os seus discípulos deu origem a este versículo, que é um dos versículos chaves do Evangelho, um dos versículos principais da pregação do Evangelho. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou comentar sobre esse versículo mais à frente aqui, porque ele também faz parte da leitura bíblica em classe. A nossa verdade prática diz o seguinte: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, de acordo com a verdade prática aqui, de acordo com o nosso comentarista, a imagem de Jesus como o caminho, a verdade e a vida nos serve como um reforço, sustentação para a nossa fé, né? E também fortalece de alguma forma a nossa comunhão com Deus, com o nosso Pai Celestial. Mas de que forma, pastor, que isso acontece? Nós vamos entender agora quando nós comentarmos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 15. Esse é o texto aqui da nossa leitura bíblica em classe. Antes de comentar a leitura bíblica em classe, eu quero dizer para vocês que esta lição ela tem 3 objetivos que eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro objetivo desta lição é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo desta lição é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as incertezas e convicções na caminhada cristã. E terceiro objetivo desta lição é conscientizar que Jesus é, de fato, o único caminho, é a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Esses são os 3 objetivos dentro desta lição. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, como eu já passei para vocês, se encontra em João capítulo 14, versículo 1 até o 15. O que é que nós temos aqui? Qual é o cenário? Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Na verdade, esse ensinamento que nós temos aqui em João capítulo 14, ele começou lá em João capítulo 13, versículo 31. Depois que Jesus ceiou com os discípulos, e eu gostaria até de ler esse texto aqui, porque acho interessante vocês acompanharem esse ensinamento de Jesus no capítulo 14, a partir do capítulo 13, versículo 31, porque lá o texto diz o seguinte: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar.
Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo agora, também agora. Olha só que coisa interessante. Todo o capítulo 14 de João vai fazer sentido para nós a partir do momento que nós lemos esse trecho aqui. Porque nós temos aqui que cenário? Jesus participa da ceia com os discípulos, Jesus anuncia quem iria traí-lo, Jesus anuncia aqui, Jesus denuncia Judas, né, como o traidor, e aí no versículo 31 diz, tendo ele, pois, saído, ou seja, Judas, depois que Judas saiu, depois que Judas se afastou para ir organizar toda aquela trama para prender a Jesus, Jesus começa a dar para os discípulos os seus últimos ensinamentos. Enquanto Judas sai para organizar a traição a Jesus, Jesus está agora dando aos discípulos os seus últimos ensinamentos. E vocês observem que no versículo 33, Jesus diz, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Jesus está dizendo aos discípulos que ele estava se despedindo deles. Ele iria se afastar deles. Depois de 3 anos e meio, praticamente, aproximadamente, Jesus andando com os discípulos, Jesus aprendendo com os discípulos, Jesus convivendo com os discípulos, Jesus estava ensinando aos discípulos. Depois de 3 anos e meio, os discípulos vendo Jesus operar milagres. Se alguma coisa dava errada, Jesus estava ali. Se alguma coisa estava difícil, Jesus estava ali. Se a tempestade no mar era ameaçadora, Jesus estava presente. Depois de eles estarem 3 anos e meio gozando desta comunhão, desfrutando da presença de Jesus, eles se sentiam seguros, eles se sentiam fortalecidos, amparados, por ter Jesus por perto. Agora Jesus anuncia a eles que estava indo embora, que precisava deixá-los. E quando Jesus diz isso, o coração dos discípulos se enche de perturbação. Vocês vejam, eu faço questão de ler para vocês aqui, no versículo 36, Pedro diz, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus diz no versículo 38, tu darás tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Aí vem o versículo, capítulo 14, versículo 1. Quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Por que Jesus citou, não se turbe o vosso coração? Porque quando Jesus começou a dizer lá, João capítulo 13, versículo 33, que ele iria se afastar por um período dos discípulos, os discípulos começaram a ficar perturbados. E é interessante você observar que eles andavam com Jesus, conviviam com Jesus, viam Jesus realizar milagres, mas eles ainda não estavam compreendendo de uma forma clara a missão de Jesus. É interessante vocês observarem isso. Nós já estudamos aqui em lições passadas que os discípulos viviam numa disputa. Tiago e João queriam um lugar de primazia, né? Queriam estar um à direita, outro à esquerda, ao lado de Jesus. Havia uma disputa entre os discípulos para ver quem é que ficava
numa posição mais privilegiada no reino de Jesus, no reino de Deus. E eles não entendiam, não estavam compreendendo ainda de uma forma clara a missão de Jesus na terra. Eles estavam focados no reino, numa coisa mais terrenal, mais material. E a prova disso é exatamente isso aqui. Eles já estavam convivendo 3 anos e meio com Jesus, e quando Jesus disse que ele teria que se afastar deles, que ele iria para um lugar que eles não poderiam ir naquele momento, eles continuaram sem entender nada. Pedro perguntou: mas Senhor, para onde tu vais? Para onde o Senhor vai? O Senhor vai para que lugar? Demonstrando com isso que os discípulos, lamentavelmente, até ali, ainda não estavam compreendendo, ainda não entendiam com clareza a missão do Senhor Jesus. Por isso, eles estavam, de alguma forma, confusos. E aí, quando Jesus fala que iria se afastar, depois de 3 anos e meio de convivência com Jesus, depois de 3 anos e meio de comunhão com Jesus, depois de 3 anos e meio vendo Jesus operar tantos sinais e maravilhas, eles ficaram perturbados. Porque quem anda com Jesus não sabe viver mais sem Ele. Quem anda com Jesus não consegue viver sem Ele mais. Quem tem experiências com Jesus, ele não consegue se imaginar sem Jesus. Foi o que aconteceu com os discípulos. É verdade que eles ainda não estavam compreendendo com clareza a missão do Senhor Jesus. É verdade. Mas, por outro lado, o que eles estavam vivenciando durante esse período foi suficiente para eles entenderem que havia algo diferente naquele mestre. Havia algo diferente naquele nazareno, naquele judeu. Havia algo diferente naquele homem. Não era um homem qualquer. Não era um profeta como qualquer outro. Não era um pregador como qualquer outro. O que eles vivenciaram, o que eles viram, foi suficiente para compreender que eles estavam andando com o Filho de Deus. E agora, como viver sem Ele? Como viver sem Jesus? Como seguir em frente sem Jesus, se Ele está dizendo que vai embora? Então os discípulos foram tomados de uma perturbação, dúvidas surgiram na mente deles, uma confusão tomou conta do pensamento desses discípulos. E agora? O que será de nós? O que será de nós sem Jesus? Ele vai para onde? Se Ele veio para anunciar o reino de Deus, para onde Ele vai? Se Ele veio para ser o rei dos judeus e o rei no reino de Deus, para onde Ele irá agora? Para onde Ele está indo? Vai nos deixar? E o que será de nós sem Ele? E para onde irá Ele que nós não podemos segui-lo? Foi a pergunta feita por Pedro antes mesmo do capítulo 14 de João. Agora, entrando no capítulo 14, nós temos aqui Jesus conhecendo o coração dos discípulos. Ele responde: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quando Jesus disse essas palavras, Jesus estava afirmando que Ele e o Pai estão ligados, estão interligados. Portanto, já que eles criam em Deus, deveriam crer no Filho. Se eles criam em Deus, no Pai, deveriam crer também no Filho que estava com eles. E na sequência Jesus fala, no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que Jesus está dizendo aqui? Ora, Jesus está dizendo que os discípulos não precisavam ficar perturbados, não precisavam ficar confusos. Jesus estava garantindo que Ele iria, mas voltaria para buscá-los.
E por que Jesus voltaria? Porque na casa do Pai, na casa do meu Pai, Jesus disse, há muitas moradas, ou seja, há vagas, há um lugar reservado para cada um de vocês. E Jesus procurou dar garantias aos discípulos de que isso iria acontecer. De que forma Jesus tentou dar essa garantia? Tentou não, e deu essa garantia. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, tem um lugar reservado para vocês. E se não fosse assim, ou seja, e se não tivesse lugar reservado, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. Ou seja, se não tivesse garantido o lugar, eu garantiria agora. Mas está garantido. Se o lugar não estivesse reservado para vocês, na minha subida agora, eu reservaria para vocês. Mas o lugar já está reservado. Então Jesus está dando aqui aos discípulos garantias de que eles iriam para o mesmo lugar que Jesus iria. Jesus iria primeiro. Mas ele está garantindo que os discípulos também iriam para lá. No versículo 3 ele diz, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esses versículos são a garantia dada por Jesus de que eu e você vamos morar no céu. Jesus prometeu, eu creio que vou morar no céu. Você também deve crer que vai morar no céu. Por quê? Porque Jesus prometeu aqui, de uma forma clara, de forma bem objetiva, de uma forma bem positiva. Jesus promete aqui que ele vai voltar para nos levar, para estar com ele na casa do Pai. A casa do Pai também será a minha e a sua casa. Por quê? Jesus está dizendo que ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para este lugar. Tá certo? E aí no versículo 4, Jesus continua dizendo, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Porém, aí no versículo 5, nós temos aqui Tomé. Primeiro foi Pedro, lembra? Pedro, lá em João capítulo 13, versículo 36, coloca a dúvida dele. Ele pergunta ao Senhor para onde o Senhor iria. Então Pedro demonstra com isso que ele não estava bem a par da missão do Senhor Jesus. Agora surge Tomé. Tomé agora se manifesta. No versículo 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Olha que coisa interessante. Tomé, ele é a representação de muitos crentes, que hoje são crentes, que estão dentro de uma igreja, que tomam Santa Ceia, que participa dos trabalhos da igreja, mas tem dúvidas, e dúvidas que são dúvidas sérias. Olha a dúvida de Tomé aqui. 3 anos e meio caminhando com Jesus. Olha a dúvida dele. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Tomé ainda não havia entendido, ainda não havia compreendido. E ele diz ainda, e como podemos saber o caminho? 2 perguntas feitas por alguém que caminhava com Jesus, mas não tinha ainda entendimento. Há muitas pessoas que fazem parte de uma igreja, que fazem parte da membresia de uma igreja, que toma Santa Ceia, mas vive com dúvidas como essa de Tomé. Que bom que Tomé teve a coragem de perguntar. Que bom que Tomé saiu do anonimato e tomou uma iniciativa de tentar entender. Jesus estava quase já subindo, mas pelo menos ele ainda teve essa iniciativa. Triste são aqueles que permanecem com essa dúvida e não buscam compreender as verdades
do Evangelho. Tem pessoas que seguem cegamente, seguem sem entender. Tomé era um desses que até aqui estava seguindo cegamente, sem compreender. E aí no versículo 6, Jesus revela. Graças a essa dúvida de Tomé, Jesus traz a grande revelação. Eu sou o caminho. Porque Tomé perguntou o seguinte: não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Como? Aí Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus não diz ninguém vai ao Pai, não. Jesus fala ninguém vem. Por que Jesus usou essa expressão ninguém vem, ao invés de dizer ninguém vai? Porque, na verdade, Jesus era a própria manifestação do Pai. Jesus está dizendo com isso que ele e o Pai são um só. Perdão. Jesus está dizendo que ele e o Pai é um só. São duas pessoas, mas um Deus único, de uma mesma essência, substância. Por isso que Jesus diz aqui, ninguém vem. Porque ele e o Pai estão unidos. Ele e o Pai são um. Por isso que Jesus usa a expressão ninguém vem ao Pai. Ele é o caminho, e ao mesmo tempo que ele é o caminho, ele está unido ao Pai. Então Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, observe bem, o que Jesus quis dizer quando ele falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida? Para que serve um caminho? O caminho é um meio para que você possa chegar em algum lugar. O caminho não existe para você ficar parado nele, assentado nele. O caminho existe para você andar. O caminho te leva a algum lugar. Sem caminho não há avanço. Então nós precisamos do caminho para avançar, para seguir em frente. Por que Jesus falou que ele é a verdade? Porque sem verdade não há conhecimento. Jesus, ele é a expressão da absoluta verdade. Jesus é a verdade. A verdade que revela o Pai. A verdade que revela Deus. Por isso, Jesus é a verdade absoluta. Não há dúvidas, não há variações. É a verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta porque ele é o conhecimento pleno, legítimo, que revela Deus, que revela o Pai. Tá certo? E quando Jesus disse que ele é a vida, é porque sem a vida não pode haver vida. A vida aqui não é o respirar. A vida aqui não é a vida física. A vida aqui está se referindo à vida espiritual, vida eterna. Jesus, ele é a fonte de vida eterna, ele é a própria vida eterna. Ele é a fonte e é o doador da vida. Por isso que ele disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus, ele não é só a fonte, ele é o doador da vida também. É ele que dá a vida, ele é a autoridade máxima no que diz respeito à vida. Morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Deu para vocês compreenderem? Desta forma, nós definimos que Jesus é o caminho que devemos procurar, ele é a verdade que devemos crer e ele é a vida que devemos pôr esperança. Tá certo? Devemos depositar esperança. Então Jesus, ele é
o caminho que devemos procurar, porque só ele leva ao Pai. Ele é a verdade que devemos crer, porque ele é a única verdade absoluta. E ele é a vida que devemos depositar a nossa esperança. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que nós temos aqui? Nós temos a ideia de expansão. Isso mostra o quanto que Jesus ele é abrangente em poder e autoridade. Esse texto também mostra a totalidade, o quanto Jesus ele é absoluto. Jesus fecha qualquer possibilidade de caminhos de salvação, de alternativas de salvação. Jesus fecha qualquer possibilidade. Não há nenhuma outra possibilidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que fora de Jesus não há qualquer possibilidade de salvação. Esquece. Não há nenhuma possibilidade de salvação fora de Jesus. É uma condição absoluta. O ser humano não encontrará salvação em mais ninguém, em nenhuma outra entidade, em nenhum outro ser. Não há nenhuma outra possibilidade de alcançar a salvação senão por Jesus. Então esse versículo mostra a expansão, mostra a totalidade da ação divina em Jesus e mostra também a exclusividade. Jesus é exclusivo, ele é o único, não tem alternativas, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a vida. Não há alternativas, não há opções. Não há outra vida, não há outra verdade, não há outro caminho. Então isso mostra a exclusividade de Jesus. Jesus é único. Não tem outro que possa se equiparar, se comparar a ele. Tá certo? Versículo 7, nós temos aqui, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí nós temos no versículo 8, Filipe. Agora entra Filipe. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha que coisa interessante. Primeiro a gente tem Pedro, que não está aqui na leitura bíblica em classe, mas eu li para vocês lá em João 13:36. Encontramos Pedro perguntando para onde Jesus ia. Depois nós temos Tomé perguntando sobre o caminho, como podemos saber o caminho, né? E agora aparece mais um corajoso, agora é Filipe. Filipe também não estava compreendendo nada, Filipe também não estava entendendo, e agora Filipe, naquela dúvida a respeito de conhecer o Pai, conhecer ao próprio Jesus, né? Porque Jesus fala aqui no versículo 7, se vós me conhecesses a mim, Jesus está dizendo que os discípulos não conheciam ele direito. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, o Pai está aqui entre vocês. Aí Filipe não entendeu e Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe é a representação daqueles crentes que quer ter uma visão, precisa ver anjo, precisa ter algo sobrenatural para crer. Foi o que aconteceu com Filipe aqui. Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe queria ver algo sobrenatural, de repente um raio cair do céu, uma luz cheia de esplendor, viesse a se manifestar ali e ele pudesse ver um rosto. É isso que ele pede a Jesus. Ele queria ver o Pai. E aí Jesus revela para Filipe que quem vê a ele,
vê o Pai. No versículo 8, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Oh, coisa maravilhosa. Irmãos, dá vontade de glorificar a Deus aqui. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Jesus fala com Filipe: Filipe, vocês não entenderam ainda. Estou aqui há tanto tempo com vocês ainda não me compreenderam. Vocês não entenderam ainda o meu propósito, a minha missão. Vocês não entenderam ainda quem eu sou. Quem vê a mim, vê o Pai. E como você me pergunta aqui, como você me pede, mostra-nos o Pai. Como você me pede uma coisa dessa, Filipe? Se eu e o Pai somos um, se eu e o Pai sempre estivemos juntos, se sempre que vocês olharam para a minha face, vocês viram o Pai. Oh, coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus revelando aqui a sua divindade aos discípulos que até aqui ainda tinham dificuldade de compreender. Tamanha a magnitude, tamanha a profundidade do conhecimento trazido por Jesus aqui. Os discípulos ainda tinham dificuldade de mergulhar nesta verdade, de se aprofundar nesse oceano de conhecimento. Estava com o Pai o tempo todo, vendo o Pai na pessoa do Filho, mas eles não compreendiam ainda de uma forma mais abrangente, de uma forma mais profunda. Eram crentes superficiais, eram crentes que andavam em águas rasas, como muitos de nós nessa geração, que somos crentes. Quantos de nós, eu estou aqui colocando de uma forma geral, quantos crentes hoje estão navegando em águas rasas? Quantos crentes hoje estão desperdiçando a oportunidade de se aprofundar? Nós temos aqui um Pedro que não sabia para onde Jesus ia. Nós temos aqui um Tomé que queria saber o caminho. Nós temos um Filipe que queria ver alguma coisa sobrenatural para entender que o Pai estava ali, que o Filho estava ali. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo a profundidade desse texto? Porque Jesus estava aqui trazendo os seus últimos ensinamentos para um grupo de 12 homens que viram ele realizar coisas extraordinárias, mas ainda estavam na cegueira, não compreendia ainda de uma forma profunda quem é que estava com eles e a sua missão. É o que nos deixa bem claro aqui essa passagem. No versículo 10, Jesus diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus encerra aqui o seu ensinamento mostrando aos discípulos que ele iria subir, mas os discípulos continuariam fazendo a sua obra. E ele continuaria com os seus discípulos. Consequentemente, o Pai estaria também junto nesta obra. Portanto, os discípulos fariam obras extraordinárias e até maiores do que ele fez enquanto estava aqui na terra. E tudo isso seria para glorificar o nome do Pai Celestial. Vocês compreenderam a importância e o valor desse texto?
É realmente uma passagem bíblica maravilhosa, onde nós encontramos Jesus aqui dando profundas revelações aos discípulos para que eles pudessem finalmente compreender, né, a obra que Jesus estava fazendo e que eles dariam continuidade depois. Bom, nós vamos aqui pontuar para vocês o nosso comentário da lição, né? O primeiro tópico nós temos aqui, consolo e promessa do Senhor Jesus. Primeiro subtópico, o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aqui no final do primeiro subtópico um comentário interessante feito pelo comentarista da lição que diz o seguinte: esta afirmação de que Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai é a verdade que revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Depois nós temos o segundo subtópico, consolo no cenário de angústia. Já falei para vocês que os discípulos estavam vivendo um momento angustiante, porque Jesus estava dizendo a eles que iria deixá-los. Mas, ao mesmo tempo, Jesus traz uma palavra de conforto para eles, né? E no terceiro tópico, nós temos aqui, terceiro subtópico, perdão, nós temos aqui uma promessa gloriosa. Jesus faz a promessa de que iria voltar para buscá-lo. João, capítulo 14, versículo 2. No segundo tópico, na segunda parte da nossa lição, nós temos aqui o título: Dúvidas, Incertezas e Enganos no Caminho com Cristo. Primeiro subtópico, a dúvida de Tomé, que nós já falamos aqui, pontuamos bastante para vocês. No segundo subtópico, nós temos as incertezas de Pedro e Filipe, que também já pontuei para vocês aqui. E no terceiro subtópico, nós temos o engano de Judas Iscariotes. E aí, finalmente, na terceira parte, no terceiro tópico da lição, nós temos caminho, verdade e vida. Jesus afirmando, né, primeiro subtópico, eu sou o caminho. Aí nós temos no segundo subtópico, eu sou a verdade. E eu gostaria de ler aqui esse comentário que eu achei interessante. Diz o seguinte: Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando, meu Deus, que desperdício! Tantas pessoas olharam a face de Jesus, contemplaram Jesus, sem entender que ali estava muito mais do que um profeta, do que um judeu. Ali estava a verdade, o caminho, a vida, a salvação, a garantia de vida eterna estava ali naquela face. O Pai Celestial, Deus Pai, manifestado na pessoa do Filho. Gente, isso é profundo, é muito profundo, meus irmãos. E é lindo, é poético, né? É maravilhoso. No terceiro subtópico, nós temos aqui a terceira definição de Jesus aí em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a vida. E o comentarista coloca o seguinte aqui: a vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incerteza. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. É a conclusão da lição que temos aqui para estudar neste dia 1º de junho. Bom, eu espero que o nosso comentário aqui tenha ajudado vocês, tenha contribuído. Se vocês gostaram, por gentileza, compartilhe nosso link, convide pessoas para se inscrever no nosso canal, para fortalecer o nosso canal, e faça aí o seu comentário, comenta aí na nossa lição
dê a sua opinião, dê o seu parecer, faça o seu comentário. Isso é muito importante para que nós possamos ter uma noção, né, do quanto o assunto realmente está sendo edificante para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente aula nesse dia 1º de junho de 2025. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.